Para e escuta isso agora. Se você tem menos de 100 mil reais na conta bancária neste momento, isso não é azar, não é falta de oportunidade. E definitivamente não é porque você não trabalha duro o suficiente. É porque você está vibrando na frequência errada. E eu não estou falando metaforicamente. Eu estou falando literalmente. Existe uma frequência sonora específica, 369 Hz, que milionários ao redor do mundo usam em segredo para sincronizar seus cérebros com a abundância financeira. E nos próximos 21 dias, você vai aprender exatamente como usar essa frequência para manifestar 100 mil reais. Não é promessa vazia, é física aplicada combinada com neurociência. Mas eu preciso te avisar agora. Se você não está disposto a seguir um protocolo exato por 21 dias consecutivos, fecha esse vídeo, porque eu não vou desperdiçar teu tempo e você não vai desperdiçar o meu. Ainda está aqui? Então comenta agora, eu estou pronto para a abundância, para eu saber que você está sério. Porque o que eu vou revelar nos próximos minutos foi mantido em círculos fechados de investidores e empreendedores de alto nível por anos. E hoje, você ganhou acesso. Tudo começou quando um físico chamado Nikola Tesla disse uma das frases mais importantes da história da ciência. Se você quer encontrar os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. E ele não estava filosofando, ele estava revelando um código literal. Tesla descobriu que os números 3, 6 e 9 têm propriedades únicas no universo. Ele chamava isso de a chave para o universo. E ele estava obcecado com esses números. Tudo que ele fazia, ele repetia em múltiplos de 3, 6 ou 9. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que Tesla não estava apenas estudando eletricidade. Ele estava estudando frequências. Frequências que afetam matéria. Frequências que afetam energia. E sim, frequências que afetam dinheiro. Porque dinheiro, no nível mais fundamental, é energia. É uma forma de energia que flui. E como toda energia, ele responde a frequências específicas. Agora, rápido para frente, para 2015. Um grupo de neurocientistas estava estudando ondas cerebrais de pessoas ricas. Não milionários que herdaram dinheiro, mas pessoas que construíram riqueza do zero. E eles descobriram algo chocante. O cérebro dessas pessoas, quando elas estavam tomando decisões financeiras, entrava em uma frequência específica. Uma frequência que pessoas comuns raramente acessam. E quando eles mediram aquela frequência, sabe o que descobriram? 369 Hz. A frequência de Tesla. Coincidência? Não existe coincidência em física quântica. Existe apenas padrões que você ainda não entendeu. E aqui está a parte que vai mudar tudo para você. Você não precisa nascer rico para acessar aquela frequência. Você pode treinar teu cérebro para entrar nela. E quando você faz isso consistentemente por 21 dias, que é o tempo que leva para criar uma nova via neural permanente, você literalmente reprograma teu cérebro para operar na frequência da abundância. E é aí que 100 mil reais param de ser um sonho distante e se tornam uma manifestação inevitável. Mas antes de eu te dar o protocolo completo, você precisa entender por que você está vibrando na frequência errada agora. Por que teu cérebro está literalmente bloqueando o dinheiro de entrar na tua vida? E a resposta vai te deixar furiosa. Porque não é culpa tua. Desde criança você foi programado para vibrar na frequência da escassez. Toda vez que você ouviu dinheiro não dá em árvore, rico é ladrão, dinheiro não traz felicidade, você estava sendo programado. Não com palavras, com frequências. Porque palavras carregam frequências. E quando você ouve uma frase sobre dinheiro dita com medo, com ressentimento, com raiva, aquela frequência entra no teu cérebro e cria uma programação. E essa programação vira teu set point financeiro padrão. É por isso que você pode ganhar mais dinheiro, mas ele sempre escoa. É por isso que você tem boas ideias, mas nunca consegue executar. É por isso que oportunidades aparecem, mas você hesita e perde. Não é autossabotagem consciente, é que teu cérebro está literalmente vibrando numa frequência que repele a abundância. E a única forma de mudar isso é com frequência contrária. Frequência mais forte. Frequência de 369 Hz.
Agora, deixa eu te mostrar exatamente como essa frequência funciona no teu cérebro e por que 21 dias é o tempo mínimo necessário. Quando você expõe o teu cérebro a 369 Hz, 3 coisas acontecem neurologicamente. Primeiro, tua amígdala, a parte do cérebro responsável por medo e escassez, começa a desacelerar. Ela literalmente entra num estado de relaxamento. E quando a amígdala relaxa, você para de tomar decisões financeiras baseadas em medo. Segundo, teu córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável por planejamento e visão de futuro, se ativa. E não apenas se ativa, ela sincroniza com a frequência. E nessa sincronia, você começa a ver oportunidades financeiras que estavam invisíveis antes. E terceiro, e essa é a mais importante, teu cérebro começa a produzir uma substância chamada BDNF, fator neutrófico derivado do cérebro. É literalmente fertilizante para neurônios, e quando você tem BDNF alto, teu cérebro cria novas conexões em velocidade acelerada. E essas novas conexões, elas se formam ao redor da frequência que você está expondo o teu cérebro. Se é 369 Hz, as conexões se formam ao redor de abundância. E depois de 21 dias, essas conexões se tornam permanentes. Você não precisa mais da frequência externa. Teu cérebro começa a gerar aquela frequência internamente. Você se torna um gerador de abundância ambulante. Mas tem um problema. E esse problema é o motivo pelo qual a maioria das pessoas que tentam usar frequências para manifestação falham. Elas só escutam a frequência e acham que isso é suficiente. Não é. Frequência sozinha é como ter uma chave, mas não saber qual porta ela abre. Você precisa de um protocolo. Você precisa combinar a frequência com ações específicas, pensamentos específicos e visualizações específicas. E é exatamente isso que eu vou te dar agora. O protocolo completo de 21 dias. O código financeiro de 369 Hz. Mas antes de eu entrar nos detalhes, eu preciso que você faça 2 coisas. Primeiro, se inscreve no canal Sou o Despertar agora e ativa o sininho, porque esse vídeo é só o começo. Nos próximos dias eu vou postar vídeos complementares com técnicas avançadas e você não vai querer perder. Segundo, deixa um comentário dizendo qual é o teu objetivo financeiro para os próximos 21 dias. Não precisa ser 100 mil, pode ser 10 mil, pode ser 50 mil. Mas tem que ser específico e tem que ser público. Porque quando você declara publicamente teu objetivo financeiro, você cria accountability. E accountability aumenta em 300% a chance de você completar o protocolo. Então pausa agora por 10 segundos, se inscreve, comenta teu objetivo e volta. Perfeito. Agora que você está comprometido, vamos ao protocolo. O código financeiro de 369 Hz tem 3 fases distintas, e cada fase tem uma duração específica dentro dos 21 dias. Fase 1, dias 1 a 7, limpeza de frequência. Essa é a fase mais crítica e a que a maioria das pessoas quer pular. Mas se você pular, o resto não funciona. Porque antes de você poder programar teu cérebro com a frequência de abundância, você precisa desprogramar a frequência de escassez. Você precisa limpar o campo. É como tentar sintonizar um rádio numa frequência nova enquanto 5 estações diferentes estão tocando ao mesmo tempo. Você não consegue ouvir nada com clareza. Primeiro você precisa desligar as estações antigas. Então, nos primeiros 7 dias, você vai fazer 2 coisas todos os dias. Manhã, exposição passiva. Assim que você acordar, antes de pegar o celular, antes de fazer qualquer coisa, você vai colocar uma frequência de 369 Hz para tocar. Eu vou deixar links nos comentários fixados para tracks específicos que funcionam. E você vai deixar tocar por exatamente 17 minutos. Por que 17? Porque é o tempo mínimo que leva para a tua onda cerebral mudar de beta, onde você acorda, para alfa, onde programação começa. E durante esses 17 minutos, você não faz nada, você só escuta. Você pode deitar, pode sentar, pode tomar café, mas você não trabalha, não lê notícias, não faz nada que demande atenção focada. Você está apenas expondo o teu cérebro à frequência. Noite, limpeza ativa.
À noite, antes de dormir, você vai fazer um exercício de limpeza específico, e esse é poderoso. Você vai pegar um papel e uma caneta, e você vai escrever todas as crenças negativas sobre dinheiro que você carrega. Tudo. Dinheiro é difícil de conseguir, eu nunca vou ser rico, pessoas ricas são más, eu não mereço abundância. Tudo que vier, você escreve. E depois que você terminar de escrever, você vai fazer algo simbólico, mas neurologicamente poderoso. Você vai destruir aquele papel. Pode rasgar, pode queimar, pode jogar no lixo, mas você destrói de forma intencional. E enquanto você destrói, você fala em voz alta: eu libero essas frequências antigas, elas não me servem mais. Por que isso funciona? Porque teu cérebro responde a rituais. Quando você cria um ritual de liberação física, teu cérebro processa aquilo como real. As vias neurais associadas àquelas crenças começam a enfraquecer. E você faz isso todas as noites dos primeiros 7 dias. Mas aqui está o segredo que ninguém te conta. Nos primeiros 3 a 4 dias, você vai sentir resistência. Vai sentir aquela voz na cabeça dizendo: isso é bobagem, isso não vai funcionar, você está perdendo tempo. Essa voz não é intuição. É a programação antiga tentando se proteger. É a frequência de escassez lutando para sobreviver. E se você desiste naquele ponto, você prova a programação antiga certa. Você reforça ela. Mas se você continua, se você faz os 7 dias completos mesmo com resistência, algo muda no dia 8. E você vai sentir essa mudança. No dia 8, você vai acordar e algo vai estar diferente. Você não vai conseguir explicar exatamente o que, mas você vai sentir. Vai ser como se um peso que você carregava tivesse diminuído. Como se tua mente estivesse mais clara. Como se dinheiro, pela primeira vez em muito tempo, não fosse mais esse bicho de 7 cabeças cheio de emoções negativas. Isso é a limpeza de frequência funcionando. As vias neurais antigas enfraqueceram e agora tem espaço para construir as novas. E é exatamente isso que acontece na fase 2. Fase 2, dias 8 a 17. Programação de abundância. Essa é a fase onde você literalmente instala o código financeiro de 369 Hz no teu cérebro. É aqui que a mágica real acontece. E você vai fazer isso através de uma combinação de 3 técnicas. Todas as 3 precisam ser feitas diariamente. Não pula nenhuma, porque elas trabalham em sinergia. Técnica 1. A meditação dos 100 mil, manhã. Todo dia, de manhã, depois que você acordar, você vai fazer uma meditação específica de exatos 9 minutos. Por que 9? Porque 9 é o número de Tesla, e 9 minutos é o tempo perfeito para ativar teu córtex pré-frontal sem cansar. Aqui está o processo exato. Minutos 1 a 3. Você coloca a frequência de 369 Hz para tocar. Você fecha os olhos e você respira fundo, contando inspira em 3, segura em 6, expira em 9. Esse padrão de respiração 3, 6, 9 sincroniza teu corpo com a frequência. Minutos 4 a 6. Agora você vai visualizar. Mas não visualizar de qualquer jeito. Você vai visualizar de forma extremamente específica. Você vai se ver checando tua conta bancária e vendo exatamente 100 mil reais ali. Não visualiza de fora, visualiza de primeira pessoa, como se fosse teus olhos vendo. Sente a sensação no teu corpo quando você vê aquele número. Sente o alívio, sente a gratidão, sente a certeza de que você merece aquilo. Minutos 7 a 9. Essa é a parte que a maioria das pessoas esquece e que faz toda a diferença. Você vai fazer uma pergunta específica para o teu subconsciente. Qual é o próximo passo óbvio que eu preciso tomar hoje para me mover em direção aos 100 mil? E então, você fica em silêncio. Não tenta pensar na resposta. Só observa o que surge. Pode ser uma imagem, pode ser uma palavra, pode ser um sentimento, pode ser um impulso súbito para fazer algo. Seja lá o que surgir, você anota assim que terminar a meditação. E aqui está a parte crítica. Você precisa agir naquele impulso no mesmo dia, não amanhã, hoje.
Porque quando você age no impulso que vem do estado de 369 Hz, você está agindo com a inteligência quântica, não com a lógica limitada. E essas ações quânticas, elas abrem portas que a lógica nem sabia que existiam. Técnica 2. Declarações de frequência, ao longo do dia. A cada 3 horas durante o dia, você pausa por 30 segundos e faz uma declaração específica. E sim, precisa ser em voz alta. Vibração sonora importa. A declaração é esta, palavra por palavra. Eu vibro na frequência de 369 Hz. 100 mil reais fluem para mim com facilidade e rapidez. Eu sou um ímã de abundância. Está feito. Por que essa declaração específica? Porque cada parte dela tem uma função neurológica. Eu vibro na frequência de 369 Hz, ancora teu cérebro na frequência específica. 100 mil reais fluem para mim com facilidade e rapidez. Cria expectativa de facilidade, não luta. Quando você espera facilidade, teu cérebro busca caminhos fáceis, não difíceis. Eu sou um ímã de abundância. Muda tua identidade. Você não está tentando atrair abundância. Você é abundância. Está feito. Tempo passado. Neurologicamente, quando você declara algo como já feito, teu cérebro processa como realidade e para de resistir. E você faz isso a cada 3 horas. Coloca alarme no celular se precisar, mas você não pula. Técnica 3. O diário de evidências. Noite. À noite, antes de dormir, você vai pegar um caderno específico, não pode ser qualquer papel, tem que ser um caderno dedicado só para isso. E você vai escrever 3 coisas. Primeiro, toda a evidência, por menor que seja, de que tua frequência financeira está mudando. Exemplos: alguém te ofereceu algo de graça, você encontrou dinheiro esquecido numa gaveta, uma dívida que você achava que ia cobrar sumiu, um cliente apareceu do nada, você teve uma ideia de negócios, qualquer coisa que indique movimento em direção à abundância. E aqui está o segredo. No começo, as evidências vão ser pequenas, muito pequenas. E teu ego vai querer dizer, isso não funciona, isso não é 100 mil reais. Mas você ignora o ego. Você celebra cada evidência como se fosse enorme. Porque cada pequena evidência é teu cérebro provando para si mesmo que a nova frequência está funcionando. E quanto mais você celebra, mais evidências aparecem. É física quântica básica. O observador colapsa a função de onda na direção da observação. Segundo, você vai escrever uma frase de gratidão específica sobre dinheiro. Mas não gratidão genérica. Gratidão por dinheiro que você já tem. Exemplos. Eu sou grato pelos 500 reais que eu tenho na conta agora. Eu sou grato pelo dinheiro que pagou meu almoço hoje. Eu sou grato por ter tido dinheiro para comprar esse caderno. Gratidão por dinheiro presente cria frequência de abundância agora, não no futuro. Terceiro, você vai escrever uma ação específica que você vai tomar amanhã para mover você em direção aos 100 mil. E essa ação tem que ser algo tangível. Não vou pensar em ideias. Tem que ser, vou ligar para aquele cliente, vou pesquisar aquele curso, vou postar aquele conteúdo. Algo que você pode completar e marcar como feito. E você faz essas 3 técnicas todos os dias do dia 8 ao dia 17, 10 dias completos. Agora, deixa eu te dar um aviso crítico sobre esses 10 dias, porque algo vai acontecer por volta do dia 12, 13, e se você não estiver preparado, você vai interpretar errado. Você vai ter um dia ruim financeiramente. Talvez uma despesa inesperada apareça, talvez um cliente cancele, talvez algo quebre e você precise pagar conserto. E tua mente imediatamente vai querer dizer, tá vendo, isso não funciona, tá acontecendo o oposto. Mas aqui está a verdade que ninguém te explica. Isso é parte do processo. Isso se chama limpeza de frequência física. Quando você muda tua frequência interna, o universo precisa reorganizar tua realidade externa para combinar. E às vezes, para trazer abundância grande, ele precisa limpar energias financeiras estagnadas, pequenas. Precisa fazer espaço. Então, quando aquela despesa inesperada aparecer, quando aquele dia ruim chegar,
Você não entra em pânico. Você respira, você lembra que isso é a limpeza acontecendo e você continua o protocolo. Porque do outro lado dessa limpeza, do outro lado está a fase 3. E a fase 3 é onde você para de manifestar e começa a receber. Fase 3, dias 18 a 21. Recepção ativa. Essa é a fase mais curta, mas a mais poderosa. Porque aqui você não está mais fazendo, você está sendo. Durante os últimos 4 dias, você vai fazer apenas uma coisa diferente. Tudo o que você estava fazendo nas fases anteriores continua, mas você adiciona um elemento. Todo dia, você vai passar 20 minutos em estado que eu chamo de recepção ativa. E aqui está como funciona. Você senta confortavelmente, coloca a frequência de 369 Hz para tocar e você fecha os olhos. Mas em vez de visualizar, em vez de afirmar, em vez de fazer qualquer coisa ativa, você simplesmente abre. Você se imagina como um receptor gigante, como uma antena, e você permite que a abundância flua para você sem esforço. Você não busca, você recebe. E mentalmente, você repete apenas uma frase, suave, sem forçar. Eu recebo agora. Não eu vou receber. Não eu quero receber. Eu recebo agora. Tempo presente, acontecendo agora. E você fica nesses 20 minutos apenas recebendo. Qualquer pensamento que vier sobre como, ou quando, ou de onde, você solta. Você volta para eu recebo agora. E aqui está a mágica nesses 4 dias finais. Oportunidades vão começar a aparecer de lugares que você nunca esperaria. Pessoas vão entrar em contato, ideias vão surgir do nada, sincronicidades vão explodir. E o teu único trabalho é não bloquear, é dizer sim, é agir quando a oportunidade aparecer. Porque a frequência de 369 Hz já fez o trabalho pesado. Ela já reprogramou o teu cérebro, ela já sinalizou para o campo quântico. Agora, tudo o que você precisa é não atrapalhar. E no dia 21, você faz uma cerimônia de fechamento. Você escreve numa folha de papel: eu completei o código financeiro de 369 Hz. Agora, última coisa antes de eu terminar. Esse vídeo que você acabou de assistir faz parte de uma série de protocolos avançados que eu compartilho aqui no canal Sou o Despertar. Se você ainda não está inscrito, se inscreve agora. Ativa o sininho, porque toda semana eu trago técnicas como essa. Técnicas baseadas em ciência real e em neurociência aplicada. Não é motivação vazia, não é lei da atração genérica, é protocolo, é método, é ciência aplicada que transforma realidade concreta. E nos próximos vídeos eu vou te mostrar como usar a frequência de 432 Hz para manifestação de relacionamentos. Como combinar 528 Hz com visualização para cura física acelerada. Como usar binaural beats para entrar em teta em menos de 3 minutos. E muito mais. Mas tudo isso só faz sentido se você aplicar o que você aprendeu hoje primeiro. Porque conhecimento sem aplicação é só entretenimento. E você não está aqui para ser entretido. Você está aqui para transformar. Então aqui está meu pedido final para você. Faz os 21 dias, completos, sem pular, sem modificar. E se funcionar, e vai funcionar se você seguir o protocolo, você compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que precisa. Porque a abundância se multiplica quando é compartilhada. E quando você ajuda outra pessoa a sair da escassez, você garante que você nunca volta para ela. É física quântica. É como o universo funciona. Última reflexão antes de eu te deixar aí. Você tem 2 opções agora. Opção 1, você fecha esse vídeo, volta para a vida normal e daqui a 3 meses você olha para a conta bancária e ela está igual, ou pior. E você se pergunta, será que aquele protocolo teria funcionado? Opção 2, você começa amanhã de manhã. Você faz os 21 dias completos. E daqui a 1 mês, você olha para a conta bancária e ela é completamente diferente. E você sabe que funciona, porque você provou para si mesmo. A escolha é tua. Ela sempre foi, ela sempre vai ser. Mas eu já sei qual você vai escolher. Porque você não chegou até o final desse vídeo por acaso.
Você chegou porque você está pronto. Você está pronto para vibrar na frequência de 369 Hz. Você está pronto para reprogramar teu cérebro. Você está pronto para manifestar 100 mil reais. Você está pronto para sair da escassez e entrar na abundância. E o universo já sabe disso. Por isso, ele te trouxe até aqui. Então, tudo o que você precisa fazer agora é começar. Amanhã de manhã, assim que você acordar, 17 minutos de exposição à frequência. E deixa o protocolo fazer o resto. Nos vemos nos comentários. Nos vemos na tua jornada de 21 dias. Nos vemos quando você voltar aqui para contar que manifestou. E lembra, você não está sozinho nessa jornada. Cada pessoa que está aplicando o protocolo ao mesmo tempo que você cria um campo coletivo. E esse campo amplifica a manifestação de todos. Nós somos uma comunidade de manifestadores conscientes. E quando um de nós ganha, todos ganham. Bem-vindo à frequência de 369 Hz. Bem-vindo aos teus 100 mil reais. Bem-vindo à tua nova realidade financeira. Está feito.